A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, fim dos canais pró-CCB, fim dos canais críticos que levam o nome CCB. Irmãos, nós recebemos aqui, logicamente, no site oficial da Congregação Cristã no Brasil, um aviso para todos: uso indevido da sigla CCB. Neste aviso, irmãos, podemos observar, como os irmãos enfatizam, irmãos, o uso indevido do nome da congregação em termos de críticas não construtivas, né, irmãos? E diz bem assim, irmãos, este aviso. Caros irmãos, a paz de Deus. A internet é, sem dúvida, uma parte integrante da vida moderna. Uma ferramenta acessível a praticamente toda a sociedade, incluindo a nossa estimada Irmandade. Quando utilizada de forma correta, ela pode ser um instrumento poderoso para o bem, como na promoção da educação, realização de pesquisas, desenvolvimento profissional, fortalecimento do conhecimento. No entanto, irmãos, é lamentável constatar que nem todos utilizam a internet de maneira ética e responsáveis. Alguns a exploram para fins ilícitos, promovendo ofensas, difamações ou fomentando polêmicas desnecessárias. Em situações ainda mais graves, há quem se aproveite do nome da igreja ou do ministério como pretexto para obter vantagens financeiras, recorrendo às práticas que deturpam princípios cristãos, infligem normas legais e violam valores éticos fundamentais. Essas atitudes desonram não apenas a mensagem que a igreja busca transmitir, mas também prejudicam sua imagem, comprometem a vida de pessoas inocentes e enfraquecem a comunhão entre a nossa querida Irmandade. Essa realidade, irmãos, nos convida a refletir sobre a importância do discernimento no uso da internet, confirmando que o ambiente visual é uma extensão da nossa vida e, como tal, deve estar em conformidade com os princípios e valores que aprendemos segundo a nossa fé e como cidadãos dotados de responsabilidades legal e social. Jamais devemos esquecer que as ações realizadas no ambiente online têm as mesmas consequências que no mundo físico, tanto no que diz a respeito às questões espirituais quanto às responsabilidades sociais. A internet não oferece isenção de responsabilidade. Tudo o que fazemos no espaço virtual reflete na vida real. Está sujeito a implicações morais e éticas ilegais. Dito isto, a Congregação Cristã no Brasil, CCB, reforça que não autorizou e nem autoriza o uso de seu nome ou abreviatura como sigla CCB em perfis de mídias sociais como Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, WhatsApp e outras, bem como em e-mails. Atualmente existem pessoas que utilizam indevidamente esses elementos criados, por exemplo, endereços diversos nos diferentes formatos sem a devida autorização. O uso indevido da sigla CCB, Congregação Cristã no Brasil, quando se refere ao nome da igreja, traz a falsa impressão de que os vídeos e práticas postadas na internet são de anuência da instituição ou de seu ministério responsável. Fato que pode prejudicar a honra objetiva da instituição, a honra dos irmãos e irmãs da CCB, além de induzir opiniões públicas em um entendimento distorcido da realidade. Tal situação traz prejuízos
de toda a ordem e instituição, colocando em risco a integridade moral, legal e até física da comunidade cristã congregação. Neste mesmo sentido, o alerta serve para as filmagens e fotos nas dependências dos templos CCB e sem a devida autorização, já que no uso indevido dos vídeos produzidos pode violar a imagem e prejudicar a honra da igreja. Por isso, o Conselho dos Anciães solicita que todas as pessoas que mantêm perfis específicos e que utilizam a sigla CCB, Congregação Cristã no Brasil, e cujas manifestações escritas ou faladas se confrontam com os valores e doutrinas defendidas pela CCB. Retire ou altere essa nomenclatura de seus canais, independentemente da mídia utilizada, incluindo redes sociais, plataformas digitais, até mesmo no e-mail. A não observância dessa determinação poderá resultar em responsabilização legal pelo uso indevido do nome da instituição. Ressaltamos, contudo, que esta orientação se refere exclusivamente ao uso indevido do nome da igreja, bem como a proteção dos direitos autorais, a fim de evitar os prejuízos pertinentes. Irmãos, isso é um aviso que a congregação deu. Vocês podem perceber que esse é um aviso para pessoas, né? Sendo da congregação ou não sendo, né, irmãos? Que dentro da congregação nós temos muitos irmãos que estão ali, que são críticos também, né? Eles são aqueles críticos que passam as coisas aí para crítica, e eles estão dentro da igreja e acabam filmando tudo, né? Que nem houve um problema aqui no Paraná de 13, né, instrumentos musicais grandes, né, baixos, e numa igrejinha pequena, e ali estava o ancião daquela igreja, e o ancião, no amor, chegou para os irmãos e falou: irmão, só pode tocar 3. O irmão não tinha mandado ninguém embora, ninguém faz isso dentro da igreja, só pode trocar 3 pelo motivo do barulho, né? Imagina se ficasse os 13, não dá para ouvir órgão, não dá para ouvir irmandade, e é com aquele barulhão. É estridente, irmão, esses instrumentos baixaria. E então os irmãos fizeram um vídeo depois, colocaram nas redes sociais, mas aí o conselho chamou o irmão, e ali o irmão viu o amor da obra de Deus. O conselho orientou o irmão, né? Que o irmão tinha entendido errado. O irmão veio, também teve aí a honra de vir na internet também falar, né, bem, né, do conselho, dos irmãos, praticamente se retratar na internet. Então ficaram em paz, e foi aí falado essa parte. Irmãos, e aqui diz no último parágrafo: a não observância dessa determinação poderá resultar em responsabilidade legal pelo uso indevido do nome da instituição, ressaltando, contudo, que esta orientação se refere exclusivamente ao uso indevido do nome da igreja. É eu pegar o nome da congregação e falar coisas que não acontecem, coisas em que, quando as pessoas vão dentro da igreja, as pessoas vê outra coisa. Né, irmãos? Tem um canal, parecido com um canal crítico que tinha aí, que se chama Fora da Caixa Apologeta. Eles fizeram uma matéria com o nome da congregação, mas ali um pastor, entre aquela matéria, aquela live que fizeram, o pastor mesmo disse: eu não considero a congregação como uma seita. Né? Ele criticou algumas partes ali em que é do conhecimento dele que ele acha, mas no contexto geral ele falou: não é uma igreja que você pode considerar com as outras, né, igrejas seitas. A congregação não é uma seita. Eu vou colocar no outro canal esta parte, irmão, para vocês verem direitinho, né, o que é seita. Então, mediante a isto, nós estamos pensando, né, se for necessário tirar a sigla do canal, né? No caso, CCB Sem Reforma, nós colocaríamos um outro nome,
né? Mas aí a nossa querida Irmandade que está aqui no canal, né, para associar, peço para vocês, se vocês quiserem colocar até um nome aí para nós, se nós for colocar, né, se for necessário, né, colocar um nome, um outro nome, nós vamos colocar, né, irmãos? Apesar que esta carta vem ao encontro do uso indevido da congregação cristã no Brasil. Irmãos, é aquilo que eu sempre digo. Se eu um dia não poder defender a obra de Deus que nós sabemos que existe dentro da congregação, mal eu não vou falar. Eu prefiro mudar de foco, né? Prefiro colocar outra coisa do que falar mal. Por quê? Nós se sentimos bem dentro da casa do Senhor. Nós se sentimos bem. Deus fala com as nossas almas. Deus visita os nossos corações. Né, irmãos? A congregação que está no Brasil é a única, irmãos. É a única, não. Deixa eu explicar. Ela segue o que está na Bíblia. Deixa eu tirar a frase a única, senão vão falar que nós somos exclusivistas. Hoje nós temos que tomar cuidado com o que a gente fala aqui. Mas ela segue o que está dentro das Escrituras Sagradas. E a parte que está no ponto de doutrina, que nós cremos que contém a palavra de Deus, nós não estamos menosprezando a Bíblia como alguns apologetas nos criticam. Entendeu, irmãos? Nós falamos a parte em que é a fala de Deus, é a fala de Cristo, é a fala dos apóstolos, dos integrantes que estavam ali, né, que eram fiéis a Deus. Mas também existe a fala do incircunciso, né? Mateus 4. Então foi levado Jesus Cristo ao deserto para ser tentado por quem? Pelo próprio diabo. E houve a fala de Jesus, que só foi resposta, e a do diabo, que só foi a pergunta. Então, contendo a palavra de Deus, ela contém. Ela pode conter a palavra de Deus 99,99999 e 0,0001% a palavra do diabo. Mas por causa desse 0,00001%, que são poucas ali, se for observar na palavra, se for observar na palavra de Deus, são poucas falas, né? Porque Deus fala mais com o povo, né, do que o próprio circunciso. Há passagens, mas os irmãos estão tão certos ali, milimetricamente pela Bíblia, em que eles não classificam uma fala do inimigo, perguntando, por exemplo, para Deus, né? E Deus fala, tem visto meu servo Jó? Então o inimigo estava por rodear a terra e por ela passear a terra, não o céu. Que muitos falam, mas o diabo estava lá no céu para falar com Deus, irmãos. Se Deus fala com a gente, nós estamos aqui embaixo. Não vamos deixar Deus um ser pequeno na nossa vida. E o diabo sabe, né, que Deus perguntou para ele, tem visto? Não é que Deus não viu, ele é onipresente e onisciente, mas para ver qual seria a acusação. E o inimigo da nossa alma ficou acusando. Né, irmãos? Então, irmãos, esse é uma parte que o nome CCB está sendo divulgado, irmãos. Veja bem, e nós vamos ver esta parte direitinho. Vocês estão entendendo essa parte, irmãos? Então o Ministério colocou, né, esta parte, porque, irmãos, veja bem. Ah, mas o Ministério, a igreja só deixa quem fala bem. Irmãos, se alguém chegar a falar mal de você na internet, colocar você em evidência, você vai deixar essa pessoa ficar falando mal? Denegrindo a sua imagem? Né, irmãos? Opinião é uma coisa. Você dá uma opinião sobre a pessoa com respeito, sem expor a foto da pessoa, sem expor a vida da pessoa, tudo bem. Você dá uma opinião, a pessoa gosta ou não gostar, mas ela sabe que você deu a opinião. Agora você colocar a pessoa e fazer frases como porco, né? Como
O pregador pregou que nem a cara dele, desse jeito, né, irmãos? Somos todos pais de família, temos nossa família do outro lado da internet também, né? Então deixa aqui o que vocês acham a este respeito. Tá bom, queridos? Vamos fortificar o canal. Deus abençoe grandemente a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas. Vamos responder.